Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um episódio do podcast CCM Conecta, podcast do CCM Group, gravado diretamente do segundo dia do Brain Congress 2022. Um segundo dia muito frio aqui na Serra Gaúcha. Caso você tenha interesse em verificar o conteúdo do congresso, você pode acessar o site do congresso, braincongress.com.br, ou para conferir e assistir as aulas que foram gravadas aqui, você pode acessar braintv.com.br ou nos seguir no Instagram em @ccmgroupbr e @mybraintv. Hoje eu e a Larissa vamos conversar sobre como escolher e qual profissional escolher quando o assunto é saúde mental. Para isso a gente convidou o Dr. Valentim Gentil e a doutora Carlisa Silver para um bate-papo sobre esse tema. Larissa, faça as honras da casa aí pra gente, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Então, para quem não sabe, o Dr. Valentim é médico e professor emérito da Faculdade de Medicina da USP. E a doutora Carlisa Silver é médica pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, psiquiatra pela Residência Médica do Hospital Odilon Berens e mestranda em Neurociências pela UFMG. Sejam muito bem-vindos e agradecemos muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigada. Super prazer. Então, entrando direto no nosso assunto aqui do episódio de hoje, a saúde mental vem sendo uma coisa que tem ganhado um pouco mais de notoriedade, ou tem se falado mais a respeito nos últimos anos. Ainda, quando a gente fala em buscar ajuda ou precisar de ajuda, ainda é um pequeno tabu, né? O simples fato de precisar de ajuda ou não estar dando conta do que está acontecendo ou percebendo que não está adequado dentro de uma situação, de um contexto social. Há muito tempo, principalmente as pessoas mais conservadoras, por assim dizer, tratavam mais dessas questões de saúde mental como cabeça fraca ou esse tipo de coisa. A gente vem conseguindo, nos últimos anos, aos poucos, mudar esse rótulo, né? E entender que a doença mental, assim como a gente às vezes quebra o braço, quebra um dedo, fica resfriado, a gente pode ter algum problema com o nosso cérebro que vai afetar o nosso comportamento, as nossas emoções. E a gente teve um push assim com essa pandemia, porque muitas coisas ficaram evidentes, as pessoas passaram a estar muito mais juntas por muito tempo, o que leva as pessoas a perceberem ou os comportamentos, as neuroses, ou enfim, qualquer tipo de problema fique mais evidente e acaba incomodando a própria pessoa que está sofrendo com isso, mas também aqueles que estão em volta, né? Então, comum a gente vê marido e mulher, um percebendo questões do outro e também as suas, mas em casas maiores, em que a gente tem vários familiares convivendo junto, pai, mãe, filho, irmão, avô, avó, todas essas coisas acabaram ficando assim mais à flor da pele, e a gente tem visto um boom de diagnósticos principalmente de depressão e ansiedade. A gente ontem conversou com a doutora Rochelle sobre qual o prejuízo que a pandemia pode ter no desenvolvimento das crianças e adolescentes, e ela relatou uma busca muito grande de ajuda para crianças com depressão e ansiedade, porque também começou a se falar muito sobre a possibilidade de morrer, e isso ficou muito mais próximo das pessoas do que antes da pandemia. Então a gente não podia sair na rua, tinha que usar máscara, porque se pegasse o vírus podia morrer, e isso, para quem não está preparado ou não considerava isso até então, pode ser uma coisa muito assustadora, e de fato é, né? Então todas essas coisas começaram a ficar evidentes, mas uma coisa que pra gente, a gente aqui da CCM, a gente é profissional organizador de eventos, então a gente está inserido nesse meio, mas a maioria das pessoas não tem muito contato com isso, e aí fica a pergunta: eu me dei conta que eu preciso de ajuda, ou alguém responsável por mim ou que convive comigo se deu conta de que eu preciso de ajuda,
o que a gente faz? Quem que a gente procura? Que tipo de profissional? Que tipo de abordagem? Como é que a gente pode trazer esse tipo de coisa e poder dar um caminho para quem está nos escutando para saber como é que eu começo? Sim, eu acho que não só a questão que as pessoas ficaram mais atentas com a saúde mental, e muito se falou disso na pandemia, mas também a gente tem que lembrar que quando a gente fala de saúde mental é tudo muito dinâmico. Então tem as questões neurobiológicas, mas tem também as questões psicossociais e tem também o fato de fatores estressantes, né, como a possibilidade de adoecimento, a possibilidade de morte, estar todo mundo num convívio muito intenso, 24 horas por dia, isso é fator estressante. Fator estressante pode propiciar ou agravar algum transtorno mental, né? E aí, gente, quando a gente fala transtorno mental, fica assim, transtorno mental. Transtorno mental é qualquer coisa que fuja de uma saúde mental plena. Então, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser toque, pode ser qualquer agravamento da sua saúde mental. Se a gente tem um fator estressante, obviamente, você tem muito mais risco ou de desenvolver ou aquele agravo que você tinha pode ficar ainda pior. Mas, realmente, assim, tem muito isso do subconsciente coletivo, questões culturais, né? E estigmas relacionados à saúde mental. Se você começa a comer muita carne gordurosa, sua mulher vai falar, vai lá no cardiologista. Tá tudo bem, às vezes você fica meio, né, nervosinho porque ela tá pegando no seu pé, mas não é uma grande coisa. Agora se fala, olha, você tá com muito toque, você tem 4 aspiradores de pó em casa, vai no psiquiatra. Já é assim, você tá me chamando de louco? Então, realmente é muito difícil. E as pessoas ficam muito perdidas. Elas não sabem como funciona o fluxo, qual o fluxo, quem procurar, quando procurar, como procurar. É muito difícil mesmo. O senhor quer falar do fluxo, doutor? Não, eu estou achando ótimo. Continua, tá ótimo. Então, normalmente, né, quando a gente pensa em qualquer agravo da saúde mental, a gente vai pensar ou no médico psiquiatra ou no psicólogo. Muita gente não sabe a diferença de psicólogo e psiquiatra, por incrível que pareça. Já me perguntaram isso várias vezes. Qual a diferença do psiquiatra para o psicólogo? Psiquiatra é que prescreve remédio e psicólogo é quem eu vou bater papo e conversar? Não é bem assim, né? Os dois profissionais, eles atuam no tratamento de saúde mental, são habilidades complementares e, normalmente, questões que são multifatoriais, como, por exemplo, doenças, né, da mente, elas precisam de equipe multidisciplinar. Por vezes, o psiquiatra ocupa uma cena um pouco maior ou, por vezes, pode ser o psicólogo. De grosso modo, assim, para quem é totalmente leigo e não entende muito, realmente o psiquiatra é o profissional que teve uma formação médica clássica, então ele vai ter mais habilidade e ele tem a certificação para fazer a medicação, né, que são os psicofármacos. Então, o médico, ele vai normalmente atuar e por isso que fica essa coisa, médico é para remédio. Mas tem também toda uma abordagem dentro da psiquiatria, no sentido do acolhimento, mesmo que o psiquiatra não seja um psicoterapeuta. E quando a gente pensa no psicólogo, a gente vai pensar na psicoterapia, né? Se eu tenho um funcionamento que é patológico ou que não é totalmente funcional ou que eu quero melhorar, comportamentos tem na sua estrutura, né? É uma estrutura multifatorial. Então, tem as minhas questões biológicas, tem questões nutricionais, mas tem também as minhas questões psicossociais. Então, eu posso atuar na esfera psicossocial com o psicoterapeuta e se tiver um percentual maior da parte mais neurobiológica ou nutricional, aí eu vou procurar um psiquiatra. Ai, Carlisa, mas ficou muito confuso, porque não tem como eu saber se a minha questão ela é neurobiológica, se é uma deficiência nutricional, que eu vi muito, e era uma coisa, eu não sei se o Dr. Valente já tinha visto, por exemplo, paciente com carência de B12, com queixa de anedonia, era coisa que eu só via no hospital, comecei a ver no consultório, sabe? Tu pode explicar pra gente o que é anedonia? É assim, às vezes a pessoa ela tá prostrada, sem energia, com humor mais rebaixado, sem vontade, sem tesão nas coisas. E era uma coisa que eu só tinha visto no hospital, assim.
Mas depois da pandemia, eu não sei se as pessoas se alimentaram pior, eu comecei a ver dentro do consultório, que às vezes a gente corrigia deficiências nutricionais graves, às vezes, assim, em pessoas jovens, e a gente corrigia, os sintomas já melhoravam. Então, assim, eu acho que para o paciente, né, para a pessoa que está sofrendo, ela não sabe muito se a questão dela é mais, vamos dizer assim, psicossocial, reativa a um fator estressante, se é neurobiológico, se é nutricional. Mas, a princípio, então, você tem que procurar ou psicólogo ou psiquiatra, porque esses 2 profissionais que vão conseguir fazer essa avaliação, né? Olha, é mais comigo e vou te encaminhar para um parceiro, vai ser os 2, vai ser... Isso é uma coisa muito interessante, muito legal que tu trouxe, né? De que, sim, você pode fazer o tratamento com os 2 profissionais. Não necessariamente vai seguir com um ou seguir com o outro, né? Então, isso também é uma coisa interessante, eu acho, de a gente pontuar para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo também. De trazer essas questões de que e tá tudo certo, porque eu acho que essa questão de formações complementares para ajudar na solução de um problema único acaba sendo bem mais fácil de entender, porque que podem ter 2 formações com diferentes abordagens dentro de cada uma, né? Doutor Valentim, se tu percebesse que o seu filho estava com alguma dificuldade e decidisse buscar alguma ajuda para ele, por onde tu começaria? Eu teria que pensar que idade estaria meu filho na ocasião. Uns 12 anos. Eu tentaria ver com a minha mulher, se ela percebeu alguma coisa também, com as pessoas em volta, se eles perceberam, com o próprio filho, se ele percebeu alguma coisa, e dependendo das queixas e dependendo das observações de mudança de comportamento, aí seria mais fácil. Eu, em geral, nessa idade, ainda teria acesso ao pediatra, que acompanha desde criancinha. Tem as questões da escola, o pessoal tem psicopedagogo na escola, tem os professores na escola. Se todo mundo concorda que está acontecendo algo importante, talvez eu primeiro pedisse ao pediatra para fazer uma avaliação médica. E se ele dissesse que, do ponto de vista médico, orgânico, biológico, do corpo geral está tudo bem, daí eu encaminharia ou para um psicólogo fazer uma avaliação ou para um psiquiatra especializado em crianças e adolescentes. O que as pessoas precisam perder um pouco é o medo, que em geral é fruto da falta de informação. Então, um podcast como esse é uma coisa extremamente importante, porque as pessoas se deixam de se ajudar ou de procurar ajuda por falta de informação, e aí fica um estigma, essa história de que você ficou louco. Não, a maior parte das pessoas não fica louco, né? Eu, depois de tanto... Ela já é louca. Eu brinco que a gente vai no psiquiatra justamente para não ficar doido. Eu não sei, o tempo vai passando, eu vejo cada vez menos doidos. Se eu quiser ver doido, eu tenho outros lugares para ver do que no consultório, né? Não está faltando doido fazendo besteira por aí, em todas as áreas, mas em geral não são doentes mentais, não é devido a problemas psiquiátricos. Muita gente faz muita besteira e passa bem num psicotécnico, numa avaliação psiquiátrica geral, né? Mas aí tem que lembrar também dos mais idosos, né? Eu, como representante da categoria aqui nesse podcast, essa baixa de B12 em idoso é muitíssimo importante, né? E isso a gente tem que prestar atenção, porque o idoso sofre muito com problema nutricional. Desidratação no idoso é uma coisa super presente e que dá as pessoas começam a achar que está com um quadro neurológico. Então, tomar água é uma coisa relevante, principalmente nos idosos e nas crianças. A falta da B12, quais são os principais sintomas? O que ela afeta mais? A doutora Larissa é especialista nisso. Carlisa. Eu vou trocar o nome dela, esse é um problema da idade. Carlisa. Pode Carlisa. chamar de Cacá, Carlisa, Clarissa, Larissa, respondo todos. Lisa. Tá tudo certo. É engraçado, nos últimos 2 anos, eu comecei a ver demais deficiência nutricional em pacientes jovens. Isso me assustou um pouco. Até gostaria de estudar mais sobre o tema, mas tenho estudado um pouco mais sobre a questão nutricional.
Porque a gente tem que pensar que o nosso organismo, ele é dinâmico, né? Então, como, eu brinco como se fosse aquele tricôzinho de vó, que você puxa uma linha e desfia lá na outro canto. Então, para a gente ter uma saúde mental plena, a gente tem que começar, de fato, com uma boa nutrição, né? Se eu não tenho ingesta de vegetais verde escuro, por exemplo, eu não tenho ácido fólico. Se eu não tenho ácido fólico, eu não tenho L-metilfolato. Se eu não tenho L-metilfolato, eu não vou ter serotonina. Estou falando de serotonina porque é algo que todo mundo conhece, já ouviu falar, né? A mesma coisa, né? Se eu não tenho a quantidade suficiente das vitaminas, dos minerais, eu também não vou ter uma saúde mental adequada. Então, a gente tem que pensar que se eu tô com um sofrimento psíquico, qualquer que seja, isso não pode ser negligenciado. Eu pergunto assim do que aparece a B12... para as pessoas que estão em volta poderem perceber, sabe? Às vezes pode parecer bastante com uma depressão com alguns sintomas melancólicos, assim. É uma certa prostração, uma falta de energia. Qualquer carência nutricional pode gerar isso, né? Uma prostração, uma falta de energia, dificuldade de raciocínio, alterações de memória... Eventualmente até alterações motoras mesmo, nos casos mais graves, né? Porque pode começar, em casos extremamente graves, pode até perder mesmo o movimento dos membros, perder a força, ter dificuldade de caminhar. Eu tenho um primo que teve um tumor no estômago, entre o estômago e o pâncreas, e ele teve que fazer uma cirurgia, tirar boa parte dos órgãos do aparelho digestivo. Foi uma cirurgia grande, então hoje ele não tem estômago, tem uma parte do intestino. E ele, por conta dessas alterações feitas no organismo dele, ele tem 40 e poucos anos, e ele tem que fazer reposição de B12. E ele tem que repetir injeções a cada X meses. E quando ele, por algum motivo, teve que viajar, alguma coisa assim, e ele pula uma, assim, ou pelo menos atrasa, o que eu mais percebo, assim, bem claramente, é a memória. É bem, assim, é uma coisa bem marcante, sabe? Esquecer de nome. A gente está aqui na 20ª edição do Brain Congress. Ele, enfim, participa de todas. Ele lida, por exemplo, com o Dr. Valentim, conhece há bastante tempo, e quando está conversando comigo ele fala, vamos chamar então o... E não vem o nome. E não vem. Aí quando tu dá aquele... ajuda, aí vai. Mas isso é o que eu percebo, assim. E toma B12 e melhora? Melhora. E rápido. Pois é. Muito rápido, é impressionante. Isso é legal. E uma pergunta mudando agora. Dr. Valentim, tu falou... Eu te perguntei se o teu filho tivesse 12 anos. Tu complementou falando dos idosos. Mas e se teu filho tivesse 23 anos? E começasse a ter um comportamento... Vou te dar umas características, tá? Uhum. Ele já tá com segundas intenções, eu acho. Ele tá com um pouco de... Tu começa a perceber que tá exagerando na bebida. Ele tá dormindo pouco. Ele tá sendo muito sarcástico, irônico e comprando muita briga. Não necessariamente física, mas defendendo muito firmemente o seu ponto de vista e também produzindo muito. Então ele se sente em alguns momentos bem, em alguns momentos sobrecarregado. A partir daí... Então você está montando um quadro clínico de um diagnóstico diferencial importante. Uma das coisas que nessa faixa etária preocupa demais atualmente é o uso de substâncias. E isso aumentou muito com o isolamento, de adolescente até idoso. Alcoolismo foi uma coisa que aumentou muito. As pessoas ficam em casa, vai só tomar um drinkzinho, mas agora vai ser um drinkzinho todo dia, quando antes era no sábado. E isso, de fato, epidemiologicamente é uma realidade. Isso faz mal. O álcool não é
tão amigo assim como as pessoas pensam, que pode tomar todo dia um golinho. Aí tem o uso de outras substâncias, que as pessoas também começaram a usar mais. Tranquilizantes. Está tenso, está preocupado, não sabe qual vai ser o futuro, insegurança é uma coisa importante. E nessa idade, provavelmente interferiu com desempenho na faculdade ou numa atividade profissionalizante, ou na dificuldade de conseguir um emprego. O que houve de desempregados nessa pandemia foi um negócio dramático. Dependendo do nível social, isso é uma coisa muito importante. Daí, o isolamento social nessa fase, que é a fase de máxima exposição social, foi uma tragédia para muita gente. Então, as pessoas podem estar se fechando, estar irritadas, não estar aguentando a supervisão constante dos mais velhos, dos irmãos, dos pais, dos avós, ou de todo mundo dando palpite na vida dele aos 23 anos. Então, você tem essas coisas. Aí um pouquinho de substâncias consideradas menos nocivas do que o tabaco e o álcool. Então, o sujeito fumando maconha, isso altera profundamente o comportamento, as coisas intensifica coisas de temperamento que são disfuncionais. Então, um panorama geral de estressores e fatores que podem precipitar a coisa para aquela pessoa ou aumentar a vulnerabilidade daquela pessoa tem que ser identificados. E aí, em geral, o que acontece é um isolamento também, porque a pessoa também se dá conta de que alguma coisa está acontecendo e aí se fecha e se isola no quarto e todo mundo acha que está tudo bem. Ele está o tempo inteiro na internet, ou está o tempo inteiro num joguinho, ou está o tempo inteiro fazendo bullying por meio eletrônico ou sofrendo bullying. Então tem uma quantidade enorme de coisas. E aí tem umas coisas mais geneticamente determinadas. Quer dizer, você pode estar começando a identificar um quadro de um primeiro episódio de um transtorno mental grave. E aí o encurtamento do sono, e aí a aceleração, e aí a irritabilidade, a explosividade, e aí o discurso modificado, e a pessoa não tem nada desses outros fatores acontecendo, não está usando nenhum psicoestimulante, não está usando MD, não está usando coisas mais disponíveis em qualquer lugar, como, por exemplo, uma droga muito perigosa chamada cafeína, aos montes de Coca-Cola, né? Você vê o cara tomando 4 litros de Coca-Cola por dia, e aí começa a ter sintomas de ansiedade, pode ter uma crise de pânico, pode ter coisa assim, ou pode estar desencadeando um primeiro episódio de transtorno bipolar, que aí é uma coisa conhecida há 5.000 anos, desde o rei Saul, e que é fortemente geneticamente determinada e tem embasamento biológico importante e precisa ser diagnosticada precocemente, tratada, porque os prejuízos podem ser muito maiores. Sabe que eu penso numa coisa bem prática, depois vou comentar mais sobre isso. Eu percebi que eu tô com dificuldade, ou alguém percebeu que alguém em volta tá com dificuldade e quer buscar o tratamento. Onde é que ele procura? Na internet? Tem um site que a pessoa entra? E antes de passar a palavra para os nossos ilustres convidados de hoje, eu vou trazer a minha experiência pessoal, porque logo que a pandemia começou, eu saí da casinha, assim, eu só chorava. Primeiro mês em casa, eu só chorava. E meu namorado da época perguntava assim, então, o que tá acontecendo? Se eu soubesse, eu acho que eu não tava chorando. Mas tu respondeu assim pra ele? Eu só chorava. Aí já começou. E aí, não sabia o que era. Eu falei, eu preciso procurar uma ajuda, né? Eu preciso trabalhar, eu tenho minhas atividades, eu tenho meu doutorado, eu preciso tocar as coisas, né? Eu não posso ficar prostrada, assim, eu não tinha vontade de fazer nada. E aí é aquela coisa assim, eu não tenho muita possibilidade, porque eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ficar trancada aqui. Então, eu fui atrás, busquei uma clínica de psicoterapia e disse, preciso de ajuda. Vamos fazer uma avaliação, vamos combinar uma data e tal. E aí marcamos naquela semana. E aí uma psicóloga veio conversar comigo, né? A gente combinou a avaliação online. E eu conversei com ela, eu acho que 1 hora inteira, né? Ela me perguntou quais eram
as minhas motivações para estar buscando ajuda, o que eu estava sentindo, fez uma série de perguntas em relação à minha rotina, em relação a vários aspectos da minha vida. E eu fui respondendo para ela, e ela disse, olha, eu acho que a psicoterapia para ti é suficiente, e se tu te sentir confortável, se tu te sentir à vontade, se tu achar que esse é o caminho, eu posso ser a tua psicoterapeuta. E a gente teve uma afinidade muito grande naquele momento, né? E eu disse, não, eu acho ótimo, acho que casou as coisas, o pensamento que ela tinha, a abordagem que ela tinha, o comportamento dela, me ajudou já naquela primeira conversa, uma pessoa que me acalma, né? Que me dá uma segurança que eu preciso para conseguir organizar as minhas ideias e daí efetivamente tomar atitudes. Mas e se não tivesse sido? Eu sempre penso, será que isso foi sorte? Claro, né? É uma profissional, ela é treinada para isso. Mas e se a gente não tivesse... Porque somos todos seres humanos e tem essa coisa da conexão, né? Da química, se não tivesse acontecido isso, né? Então, eu sempre fico pensando nisso. Eu acho que eu dei sorte. Mas poderia... E no caso que não aconteça, né? Tu chegou numa clínica... Tu chegou na clínica. Eu acho que tem um desafio grande, principalmente para quem não tem... Não é interesse, assim, mas não conhece muito como é que eu começo, como é que eu chego na clínica para daí ser avaliado e daí ser encaminhado. Da onde que como que um pai, uma mãe ou a pessoa que está precisando de ajuda sabe aonde procurar? Então, assim, eu acho, vamos pensar em duas realidades, né? Uma é o particular, outra é o SUS. Se eu penso no particular, acredito eu que toda pessoa tenha um médico de confiança, ou pelo menos deveria ter, né? Você tem que ter uma pessoa que vai fazer a curadoria da sua saúde, né? Que vai te avaliar, vai te cuidar ao longo da sua trajetória de vida, do ponto de vista médico. Então, o primeiro passo é procurar o seu médico, o seu profissional de saúde de confiança e pedir uma indicação, né? Porque esse profissional, ele já conhece ali dentro da sua região, dentro daquele seu espaço, a entrada, né? Como que se dá o fluxo ali, porque cada região também tem um fluxo, né? Cada lugar tem seu próprio fluxo. Explica pra gente o que é fluxo. Fluxo é como se fosse um passo a passo, uma corrente que a gente tem no sistema de saúde, né? A gente tem a porta de entrada, que é essa primeira porta em que a pessoa vai ser acolhida e recebida. E nessa porta de entrada, ele vai sendo guiado pelos caminhos, né? Pelos profissionais que ele vai necessitar no sentido da construção dessa saúde ou da reconstrução dessa saúde. Então, o fluxo, normalmente, né, a entrada no fluxo, né, para você cuidar da sua saúde, tem que ser com um profissional de saúde. Então, vá ao seu médico, seu profissional de saúde de confiança e peça uma indicação. Ele vai saber ali, no lugar que você mora, como que as coisas funcionam, quem ele pode indicar, qual o melhor caminho mesmo para você, porque isso também é muito individualizado, não é difícil ter, por mais que a gente tenha um caminho traçado, tem muitas peculiaridades nesse caminho, a depender do indivíduo que a gente está cuidando. Agora, se é SUS, o SUS ele tem já esse fluxo, esse caminho muito bem estabelecido. Então, a porta de entrada normalmente se dá no centro de saúde, né, ou unidade básica de saúde. Então, você vai procurar o centro de saúde, a unidade básica de saúde, você vai ser recebido. Dentro, né, desse acolhimento, você vai ser direcionado para os profissionais. Não sei, em São Paulo, em Minas, eu trabalhei no SUS bastante tempo, assim, fiz minha residência no hospital que é SUS. Óbvio que a gente tem muitas dificuldades, né? Falta mão de obra, a estrutura não é tão bem definida, assim, às vezes as pessoas realmente não conseguem, mas esse é o caminho a se procurar, né? Normalmente, você vai entrar na unidade básica de saúde, você vai ser avaliado pelo médico, vai se agendar, né, com o psicólogo, e o psicólogo vai avaliar a necessidade ou não da entrada do psiquiatra na equipe. Isso tudo é feito em equipe, saúde mental é muito equipe. Eu perguntei antes e dei um quadro clínico para vocês, que era o meu quadro clínico quando eu precisei de ajuda. Há
12 anos atrás. E foi engraçado, eu fiz as perguntas, fiz nessa ordem para meio que encaixar, assim. Eu sempre fiz... Quem escuta o podcast vai saber minha vida inteira. Nos outros eu também ficar... Mas eu sempre fiz acompanhamento ou com um psicólogo ou com um psiquiatra desde os 10 anos. Claro, com intervalos entre uma fase e outra da vida. E em determinado momento eu já estava trabalhando aqui na CCM. E aqueles comportamentos que eu te relatei começaram a aparecer. Obviamente, assim, quando tu não tá atento a questões de saúde mental, tu tá na tua vida trabalhando muito, tendo que dar conta de muita coisa. Eu me lembro que na época, um amigo meu tinha sofrido um acidente e estava na UTI por bastante tempo. Eu estava me mudando, estava fazendo meu trabalho de conclusão da faculdade e eu estava organizando, estava na porta assim, da organização do congresso, esse Brain, daquele ano, que foi 2011. Então era uma situação assim, em 2, 3 meses eram muitas coisas acontecendo na vida. E eu tenho diabetes. Então, eu faço acompanhamento com endócrino há muito tempo. Dr. Rogério Friedman, muito obrigado. E ele foi o... Assim, eu mandei esses dias para ele que, quando eu era criança, meu herói era o Ayrton Senna. O meu herói de adulto é ele. Porque numa consulta dessas de revisão, eu faço a cada 3 meses, numa dessas consultas, ele falou: Fred, tá ruim tua diabetes, tu não tá nem medindo a tua glicemia há meses, tu não tá fazendo insulina direito, tá horrível, tá muito ruim, vamos fazer isso, aquilo. E o relato que eu dei pra ele de como eu não ia conseguir, de como não adiantava nada, no final eu ia morrer igual, sei lá, umas coisas assim. Ele parou e falou assim: Fred, acho que a nossa consulta acabou por aqui, mas tu vai precisar de ajuda. Ele pegou o telefone, ligou para uma psicóloga que estava trabalhando num projeto de doutorado com ele em transtorno de alimentação. Ele falou com ela, o consultório dela era bem pertinho, assim, na mesma rua. Ele falou: Fred, desce e vai lá falar com ela. Eu desci, entrei numa consulta com ela. Eu brinquei com ela até ano passado, que a gente completou bodas de... Não sei qual é, de 10 anos. A gente completou 10 anos de relacionamento. E a partir dali, ela fez um primeiro diagnóstico, me encaminhou para um psiquiatra. E depois eu tive mais de um psiquiatra nesses últimos tempos. Eu tive um diagnóstico de transtorno bipolar. E agora, quando eu fiz a última mudança de psiquiatra, porque o meu psiquiatra que estava me atendendo teve um outro cargo, alguma coisa que não podia conciliar com a prática clínica. Então eu busquei outro psiquiatra e depois de 10 anos tá se revisitando o diagnóstico e levantando a possibilidade de, ao invés de ser um transtorno de humor bipolar, mas talvez uma depressão maior. Então eu estou fazendo uma troca de medicação, trocando o estabilizador de humor por antidepressivo. Claro que isso envolve um monte de desafio e muito cuidado, porque antidepressivo para bipolar pode dar um problema grave. Então, fazendo muito aos poucos, eu estou fazendo essa troca há 6, 7 meses. Tem sido, até o momento, bem sucedida, mas eu sempre tive muito apoio. Tanto que quando eu fui no Rogério, ele me encaminhou para ela. Eu tive muito apoio da CCM, assim, do pessoal do trabalho. Eu tive 2 internações. A combinação diabetes com transtorno de humor é muito ruim, porque tu precisa de muito controle na diabetes. Quando tu tá com o humor desregulado, fica mais difícil de tu manter as rotinas necessárias e o nível de cuidado. Então acaba uma coisa pior a outra, né? Então, ao longo do tempo eu fui tendo essas dificuldades, mas eu sempre tive atento, assim, tá em volta do meu mundo, né? Trabalho organizando congressos, mas né? Então, você está numa cultura privilegiada,
Exato. O Rio Grande do Sul tem uma tradição na formação médica de ter uma excelente formação em psicologia médica, por causa, provavelmente, da influência da psicanálise, do contato com as psicanálises do Uruguai, da Argentina, e por causa de razões históricas e dos próprios profissionais daqui. Então, desde a graduação, há várias gerações, o médico gaúcho tem um contato maior com psicologia médica e psiquiatria do que a maior parte das escolas médicas do resto do Brasil. Isso muda completamente a atitude de um endocrinologista ou de um clínico geral em relação a problemas emocionais. Isto hoje está melhorando em outras partes do mundo e em outras partes do Brasil também, porque graças ao acesso privilegiado que a gente tem nesta geração a informações de todas as partes, a medicina está se tornando mais inclusiva nas várias coisas. Eu não gosto dos outros termos que a gente usa para isso. Quer dizer, você está fazendo uma abordagem médica mais tradicional, como antigamente, que você considera todos os fatores biológicos, psicológicos, sociais, psicossociais, etc. Daí você teve, outra vez, um lugar de trabalho onde as pessoas são particularmente esclarecidas, até por razões profissionais, mas pelos interesses pessoais e pelo contato que eles têm com essa área multidisciplinar da área de saúde mental. Você deve ter encontrado o máximo de informações confiáveis e esbarrou num problema que aconteceu na psiquiatria nos últimos anos, que foi a expansão do conceito de transtorno bipolar, que está revertendo. A gente está voltando às origens e restringindo mais o diagnóstico de transtorno bipolar, porque antigamente as pessoas entravam em contato comigo, sabiam que eu era psiquiatra, e falavam: pois é, eu tenho transtorno bipolar. Eu falei: não diga, quando foi que você entrou em mania a última vez? Não, eu nunca entrei em mania. Mas espera aí, e hipomania? Não, hipomania, não, também não. Como é que é a hipomania? Porque tinha uma época que, se você tivesse um temperamento mais exuberante, se você fosse mais criativo, mais expansivo, mais interessado, mais dinâmico, deve ser bipolaridade. Aí toma remédios que podiam causar problema. Então, essas coisas todas na área de saúde mental estão num momento de transição, até porque a gente está vendo que o problema sempre é multiprofissional e é sempre multidisciplinar, desde a infância. Quer dizer, se você me perguntar, quando eu falo com um residente, que área do futuro da psiquiatria você acha que eu devo investir? Infância e adolescência. Porque esse é o futuro, as coisas começam na infância e adolescência, né? Então, você faz toda a puericultura adequada, você faz todo o desenvolvimento pediátrico normal, você faz toda a escolaridade adequada, você tem escolas onde as pessoas fazem prevenção primária. É possível fazer prevenção primária. Essa é uma das coisas que, para o pessoal que não é da área, negligência em prevenção primária é uma coisa muito ruim. Antigamente as pessoas comiam todo o açúcar que elas tinham vontade de comer, com diabetes ou sem diabetes, até diagnosticar, né? Mas comiam todo o chocolate que aparecesse pela frente, tomavam todas as Coca-Colas que aparecessem pela frente, tem cafeína de monte na Coca-Cola. A criancinha ficava gelada, mão gelada, pé gelado, taquicárdica. Deve ser algum problema grave, coisa. Para de tomar café, passa tudo, né? Vocês aqui no sul, por exemplo, a quantidade de chimarrão que eu imagino que os seus pais tomaram foi muito maior do que o que vocês tomam, não só porque não dá tempo de ficar esquentando a água, né? Então, isso é prevenção primária. Essa é uma das coisas que a gente espera que os pais e os avós estejam bem cientes, que se você consegue fazer prevenção primária, é tudo mais fácil. Você previne primeiro a crise de pânico, você previne transtornos de sono, e isso tudo são fatores de vulnerabilidade para coisas mais complexas. Então, acho que com esse desenvolvimento e com esse acesso à informação que a internet trouxe nos últimos 30, 40 anos, tá maravilha, a gente pode conversar sobre qualquer outra coisa. E essa história da pandemia ter contribuído para a medicina online, isso tem coisas... Outro dia eu fiz um diagnóstico de suspeita de melanoma porque
eu estava vendo o rosto da pessoa de perto. E isso é uma questão de vai para o dermato, confirma, tira e salva a sua vida. Então, apesar do distanciamento ter causado problemas, ele nos forçou a fazer coisas interessantes. A questão da convivência, eu sempre lembro da história de que o pessoal que foi para a Lua se preparou durante 5 anos para entrar naquela cápsula. Eles tiveram atritos enormes durante a viagem. E você não pode simplesmente abrir a porta e jogar o cara para fora, né? Você pode fazer isso no navio, mas na cápsula você morre junto, então não dá. Aquela coisa do pirata jogar o outro para fora, não tem jeito. Como é que fica uma convivência de gente treinada, sabendo que está correndo risco de vida, altamente especializada, enormemente examinada quanto a qualquer patologia, tendo atritos incríveis e tendo o risco de surtos psicóticos agudos. Então, prevenção é muito importante, a consciência desses riscos é muito importante. E, felizmente, o SUS conta com pessoas que têm uma formação suficiente para trabalhar em equipe multiprofissional. As equipes de saúde da família, a estratégia de saúde da família, por exemplo, vai na casa das pessoas e diagnostica problemas. E aí, se você tem o privilégio de poder ter acesso à medicina top, privada, particular, ótimo. Mas se você não tem, se você é classe média, se você é professor universitário, você tem serviços, você tem acesso a serviços que são de boa qualidade. Então, eu acho que se você conseguir perceber alguma coisa, não for direto tentar reprimir, tentar explorar, diagnosticar, você está fazendo prevenção de coisas mais graves e isso é o essencial. Depois, quando a pessoa tem já um quadro bem estabelecido, daí de vez em quando você precisa de uma consultoria de alguém mais especializado. E aí você vai ter que ouvir uma vez um cara que está desenvolvendo um mestrado numa área técnica complexa ou um outro cara que é muito especializado em toque, diagnóstico diferencial de ansiedade, angústia, eu não sei. Esse, aliás, é o tema daqui a pouquinho, eu vou ter que ir conversar com o pessoal sobre a questão das angústias. Só 1/3 das pessoas que eu conheço em toda a minha vida, quando eu pergunto se sabe o que é angústia, põe a mão no peito. 2/3 das pessoas nunca vão pôr a mão no peito. Vão pensar em angústia existencial, um problema filosófico, coisas assim. Mas tem algumas pessoas, desde criancinha, que falam, estou passando mal, e põe a mão aqui. Se vocês encontrarem uma criança que põe a mão no peito e fala, estou passando mal, existe um risco que essa pessoa tenha um sentimento muito desagradável, muito pouco conhecido, que agora a maior parte dos psiquiatras nem sabe que existe, porque o nome caiu fora de toda a nomenclatura, que chama angústia, que é uma coisa conhecida desde tempos imemoriais e que é muito confundida com outras coisas como ansiedade, como desespero, como desesperança, como depressão, como melancolia e coisas assim. Até essa sensação, os gregos aparentemente, é um excesso de bile negra na região do coração. Por que não na cabeça? Tá bom, o coração é a sede da alma. Tá legal, hoje a gente sabe que não é bem assim, né? A alma está espalhada pelo corpo inteiro, mas a mente está mais concentrada no sistema nervoso, né? Quando a gente pensa em saúde, e isso pode ser qualquer questão de saúde, né? Desde profissional de saúde, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, psicólogo. Antigamente, eu sou novinha, né? Assim, acabei de começar. Mas no início, assim, da minha faculdade, a gente focava muito na questão da doença, né? Da patologia, daquilo que era realmente patológico. Hoje, graças a Deus, as coisas evoluíram muito. Então, existe a medicina da prevenção, existe a medicina da promoção em saúde, que é melhor ainda. E a gente não pode esquecer isso. Então, muito melhor do que você realmente negligenciar seus problemas ou pegar essas questões culturais e falar, não, é força de vontade, não, é falta de Deus,
é só eu querer. Não, eu tenho que ser homem suficiente e dar conta disso. Não, eu tenho que ser mulher suficiente e enfrentar isso. Se você pega isso e negligencia a sua saúde, você vai numa escala que realmente você vai adoecer, vai virar patológico. E vai ser muito mais difícil, muito mais complexo e muito mais desgastante e gerar um prejuízo maior. Se a gente começa a observar para as questões da nossa mente, como hoje a gente observa da alimentação, né? Todo mundo já está mais atento com a alimentação, a gente tem padrão alimentar melhor. Se a gente tiver esse mesmo hábito com relação à saúde mental, as coisas vão ser muito mais fáceis, porque o melhor dos mundos é que você não adoeça, é que você só promova a sua saúde e fique cada vez melhor, evolua cada vez mais. Ou que você comece, né, a ter disfuncionalidades, mas já corrija antes de ser realmente algo grave e patológico. Que aula, hein? O assunto não terminou, mas a gente tem que terminar por hoje. Doutor Valentim tem palestra para dar, a doutora Carlisa tem atividade para assistir. A palestra também. do doutor Valentim para assistir. Exato. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, foi muito legal. Eu acho que isso vai ajudar bastante as pessoas que estão nos escutando a ficarem atentas e saberem como elas buscam ajuda para si ou para quem está na sua volta. Deixa eu só te interromper, porque você me lembrou uma coisa que eu não posso deixar de falar. Claro. Uma vez eu estava num programa de televisão e estava lá o Boechat, o Ricardo Boechat. E, de repente, no meio da conversa, era sobre depressão, e o Ricardo contou uma experiência que ele teve. Isso viralizou. Ninguém lembra mais que eu participei da reunião, nem nada. Todo mundo lembra da história do Boechat contando como foi que ele teve, como foi que ele se tratou, como foi que ele melhorou e como ele se tornou, continuou sendo aquele super jornalista que ele foi até morrer. E aquilo teve um impacto enorme. Então, parabéns. Eu acho que esse exemplo que você deu me lembrou muito do Boechat. Muito obrigado pela deferência. Acho que faz parte mesmo da gente tratar com naturalidade e sem ter vergonha desse tipo de coisa, porque é uma condição como qualquer outra, tem tratamento. Em alguns momentos a gente está pior, em outros momentos a gente está bem, e é mais uma condição da vida que a gente tem que enfrentar. Se a gente vai escondendo ou deixando, tentando reprimir, ela uma hora estoura e é pior para todo mundo. Então, realmente eu tento tratar na própria CCM, assim, a gente tem 100 e poucos funcionários, eu faço, não fico avisando, mas eu faço questão de tratar de forma aberta e muitas das dificuldades, a gente que trabalha mais assim, liderando as pessoas, a gente vê o próprio sofrimento das pessoas que estão trabalhando com a gente. Muitas vezes as pessoas confundem, o trabalho está me adoecendo. E muitas vezes não é, o trabalho piora uma condição, ou enfim, alguma situação atual. Ele pode tanto piorar quanto melhorar também, né? Às vezes o trabalho... E pode dar burnout também. Né? Exato. E é difícil saber quando é uma coisa, quando é outra. E eu busco também falar abertamente para que as pessoas saibam que a gente vai saber compreender, vai poder ajudar, inclusive. Né? Muito obrigado de novo pelo tempo. Foi muito legal essa conversa. Eu por mim, continuaria por horas e horas a fio. Mas muito obrigado, Larissa. Deixo para vocês as palavras finais, se quiserem deixar aqui os arrobas de Instagram, os e-mails, como que as pessoas fazem para encontrar vocês. O meu é Instagram, é @doutora Carlisa Silver. Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigada. Eu sou da geração que ainda não aprendeu a usar direito o Instagram e outras coisas mais modernas. Mas eu tive um super prazer, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Eu espero que as pessoas realmente continuem se informando. O excesso de informação confiável não faz mal. Excelente. Bom, a gente fica por aqui. O Fred já deu todos os recados de arrobas que vocês precisam seguir para continuar acompanhando os episódios do CCM Conecta. Mas não custa lembrar, a gente está no Spotify e a gente está também no canal do YouTube do CCM Group. E sigam os nossos perfis CCM Group, BR e My Brain TV para muitos conteúdos em neurociências e saúde. Até a próxima. Para nos achar, entrem no Spotify e procurem CCM Conecta. Obrigadão, Larissa. Até mais, Obrigadão. gente. Abraço. Tchau, tchau. Parabéns.